grande é o nosso Deus. So groß ist unser Herr. Quem está feliz nessa manhã? Wer ist glücklich in diesem Morgen? Amém. Meus amigos, é com muita alegria Meine Freunde, mit vieler Freude que eu venho com vocês nessa manhã bin ich wieder hier diesen Morgen compartilhar a palavra de Deus. und das Wort Gottes mit euch zu teilen. Eu queria fazer alguns agradecimentos antes de começar. Ich möchte noch ein paar Dank sagen. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Danke, Pastor, für die Möglichkeit. Obrigado, Thalita, pela Danke, tradução. Talita, für die Übersetzung. Amém. Amém. E agradecer também nesta manhã, Und ich möchte auch diesen Morgen porque eu tenho comigo aqui algumas famílias de brasileiros também. ein paar Familien danken. São famílias que fazem parte do grupo de oração que nós temos. Es sind brasilianische Familien, die Teil von unserem Hauskreis sind. E é um prazer ter vocês comigo nessa manhã. Und es ist eine Ehre, euch mit Vocês mit podem dar zu haben. sinalzinho assim para a igreja Wir können conhecer einmal so vocês? machen für die Gemeinde. Amém. 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 Como vocês podem ver no projetor, Wie ihr vom Projektor sehen könnt, hoje nós vamos falar sobre fé. heute sprechen wir über den Glauben. Eu coloquei em algumas traduções porque sabemos que a igreja é internacional. Ich habe da ein paar verschiedene Sprachen hingemacht, weil wir wissen, dass die Gemeinde international ist. E eu estou certo que Deus tem uma palavra muito forte para você nesse dia. Und ich bin mir sicher, dass Gott ein starkes Wort in diesem Morgen für uns hat. Amém. Amém. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, ihn mit in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz alleine. Die Jünger waren schon weit draußen auf See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihnen, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Doch sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Amém. Amém. Como eu disse, nós vamos falar sobre fé. Wie ich schon gesagt habe, sprechen wir über den Glauben. E a fé é um fundamento básico para que nós possamos viver milagres de Deus. Und der Glaube ist die Basis, damit wir ein Leben voller Wunder mit Gott leben können. Só que mesmo assim, muitas das vezes nós temos muitas dúvidas ou questões mal resolvidas para viver os milagres de Deus. Doch trotzdem haben wir manchmal Zweifel und Fragen, dieses Leben mit Gott in Wundern zu leben. Às vezes nós tratamos a fé de uma forma um tanto subjetiva ou emocional. Manchmal behandeln wir den Glauben wie etwas Emotionales oder etwas Subjektives. Mas a fé não é um positivismo. Aber der Glaube ist kein Positivismus. A fé é declarar que vai acontecer em cima de uma realidade de fé. Der Glaube ist etwas zum Deklarieren über die Basis vom Glauben. Porque de fato, nessa realidade de fé, o milagre vai ser gerado. Denn in dieser Realität des Glaubens wird das Wunder geschehen. Conta uma história Ich werde euch eine Geschichte erzählen de uma pessoa que ouviu falar que a fé é declarar. von einer Person, die gehört hat, dass der Glaube einfach deklarieren bedeutet. E ele pegou boleto, uma conta para pagar. Und er hat seine Rechnungen genommen. E ele olhava para essa conta e ele dizia, você não é um boleto, você não é um boleto, você não é um boleto. Und er hat diese Rechnung genommen und hat die Rechnung angeschaut und meinte, du bist keine Rechnung, du bist keine Rechnung, du bist keine Rechnung. E eu vou te dizer uma coisa nessa manhã. Und ich sagte etwas in diesem Morgen. A fé, ela não vai mudar a estrutura do seu problema.
Der Glaube wird nicht die Struktur von deinem Problem verändern. A fé ela vai estabelecer uma nova realidade acima do seu problema. Der Glaube bringt eine neue Realität über dein Problem. As dívidas vão continuar sendo dívidas. Die Rechnungen werden immer noch Rechnungen bleiben. Talvez a doença ou o câncer vai continuar sendo o câncer. Vielleicht wird die Krankheit oder der Krebs immer noch eine Krankheit bleiben. O divórcio vai continuar sendo divórcio no meio da sociedade. Und die Scheidung. Entschuldigung. Besser? Okay. Und die Scheidung wird immer noch eine Scheidung bleiben. Mas o importante para você entender que em cima dessa realidade de fé, um novo milagre vai ser gerado na sua vida. Und es ist wichtig zu wissen, dass mit dem Glauben wird eine neue Realität entstehen. A fé não é negar o problema. Der Glaube ist nicht das Problem zu verleugnen. A fé é entender que Deus tem uma nova realidade para você. Der Glaube ist zu verstehen, dass Gott dir eine neue Realität gibt. Tem uma frase de Bill Johnson que diz assim: Es gibt ein Zitat von Bill Johnson. a fé não é a negação do problema. Der Glaube ist nicht eine Verleugnung von einem Problem. Fé significa não dar para o problema Der o Glaube, governo do seu problema. der Glaube ist einfach nicht dem Problem die Macht eines Gouverneurs zu geben. A fé é você tratar o que não é como se já fosse. Der Glaube ist etwas zu behandeln, wie als würde es schon existieren. Você precisa entender que Deus já preparou o seu amanhã. Du musst verstehen, dass Gott schon deinen Morgen vorbereitet hat. Sabe, quando o diagnóstico do médico vem, ou em meio às circunstâncias que estamos vivendo, Wenn die Diagnose von einem Arzt kommt oder wenn wir in irgendwelchen Problemen leben, você não pode se alienar ou parar no meio dessa situação. kannst du nicht einfach stehen bleiben in dieser Situation. Você precisa dar para Deus a posição de governo na sua vida. Du musst Gott die Position als Gouverneur geben in deinem Leben. Eu não sei como que você está ou como você chegou hoje aqui, Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie du heute in diesem Morgen hergekommen bist. mas Deus quer construir uma nova história na sua vida. Aber Gott möchte eine neue Geschichte in deinem Leben herstellen. Por mais que as realidades do tempo presente querem fazer você parar, Auch wenn die Realitäten zu dieser Zeit möchten, dass du stehen bleibst, existem realidades em fé que Deus quer que você viva. gibt es Realitäten im Glauben, die Gott möchte, dass du sie lebst. Por isso é importante você tratar o que não é como se já fossem, Deswegen ist es wichtig, die Sachen so zu sehen, porque Deus está preparando o seu amanhã. deswegen ist es wichtig, die Sachen so zu sehen, als würden sie schon existieren, weil Gott die Sachen für dich entwickeln wird. Amém. O nosso Deus, ele é um Deus atemporal. Gott ist zeitlos. Para ele o ontem, o hoje e o futuro é agora. Für ihn ist das Gestern, das Heute und das Morgen ein Jetzt. Da mesma maneira que Deus não tem dificuldade de definir o seu futuro, Auf der gleichen Weise, wie Gott keine Schwierigkeit hat, deine Zukunft zu bestimmen, ele não teve dificuldade para apagar o seu passado. hatte er auch keine Schwierigkeiten, deine Vergangenheit auszulöschen. Por isso nós precisamos nos mover em fé. Deswegen müssen wir uns im Glauben bewegen. Não se mova pelo que os seus olhos vê, se mova pelo que Deus fala com você. Beweg dich nicht wegen das, was du in deinen Augen siehst. Beweg dich in dem, was Gott zu dir sagt. Não se mova pelo que você sente, se mova pelo que Deus fala com você. Beweg dich nicht durch das, was du fühlst. Beweg dich durch das, was Gott zu dir sagt. Não se mova pelo que você conhece, mas pelo que Deus fala com você. Beweg dich nicht durch das, was du kennst, was du weißt, aber das, was Gott zu dir sagt. O que eu acho é limitado dentro dos meus 39 anos de vida. Das, was ich jetzt in meinen 39 Jahren erlebe, das ist alles limitiert. Porque se às vezes eu começar a definir o que Deus vai fazer dentro das minhas experiências, Denn wenn ich Gott durch das definiere, was ich erlebt habe in meinen 39 Jahren, então eu estou colocando Deus dentro de uma caixinha. dann werde ich Gott in eine Schublade stecken. E eu quero dizer para você nessa manhã, Und ich möchte dir diesen Morgen sagen, é hora de nós ressignificarmos a nossa fé. und wir müssen unserem Glauben eine neue Bedeutung geben, Porque Deus pode todas as coisas. weil Gott kann alle Sachen. E na Bíblia diz que se você crê, Und você também pode todas as coisas. in der Bibel steht, wenn du glaubst, dann kannst du alles.
Em Cristo tudo é possível. Und in Christus ist alles möglich. Deus ele não limita a fé. Gott limitiert nicht den Glauben. Da mesma forma que a fé não limita a Deus. Auf der gleichen Weise wie der Glaube nicht Gott limitiert. Quanto mais você crê, mais as coisas vão acontecer na sua Je vida. mehr du glaubst, je mehr werden die Sachen in deinem Leben passieren. Conta na trajetória de Jesus, na Bíblia, In der Bibel wird que erzählt, Jesus ele voltou na sua terra natal, onde ele tinha nascido. es wird erzählt, dass Jesus in seine Geburtsstadt wieder zurückgekehrt ist. E a Bíblia diz que Jesus foi impedido de fazer milagres. Und die Bibel sagt, dass Jesus gehindert worden ist, Wunder zu machen. A Bíblia não fala que ele não quis ou que ele não desejou. A Bíblia fala que ele foi impedido de fazer Die milagres. Bibel sagt nicht, dass er nicht wollte oder dass irgendwas passiert ist. Die Bibel sagt, dass er gehindert worden ist, Wunder zu machen. O que eu aprendo com essa passagem? Eu fiquei pensando sobre isso. Como Jesus, dentro da sua glória, foi impedido de fazer milagres. Und ich habe die ganze Zeit darüber überlegt, wie das sein konnte, wie Jesus in seiner Herrlichkeit gehindert wurde, Wunder zu machen. Porque naquela cidade, a expectativa do milagre estava limitada. Denn in dieser Stadt war die Erwartung von einem Wunder sehr limitiert. Por isso eu falo, não diminua a sua expectativa, aumente a sua fé. Deswegen sage ich, du sollst deine Erwartungen nicht runterschalten, sondern deinen Glauben erwecken. Porque se você aumentar a sua fé, os milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Denn wenn du deinen Glauben hochkurbelst, dann werden die Wunder von Gott in deinem Leben geschehen. Talvez a sua realidade agora você não veja solução, Vielleicht in deiner Realität jetzt, wo du lebst, siehst du keine Lösung. mas Deus quer aumentar a sua fé. Aber Gott möchte deinen Glauben größer machen. E às vezes você duvida, mas por que as coisas não acontecem na minha vida? Und manchmal zweifelst du, warum passieren die Sachen in meinem Leben nicht? É hora de você ressignificar a sua fé e aumentar o nível de fé. Es ist die Zeit gekommen, wo du deinen Glauben neu gestalten musst und deinen Glauben hochkurbeln musst. A Bíblia nos diz que ele entregou o melhor que ele tinha por nós. Die Bibel sagt, dass das Beste für uns hingegeben wurde. E Isaías diz que ele levou sobre ele todas as nossas culpas, nossos pecados, nosso fardo. Und in Jesaja steht, dass er über sich alle unsere Schuld, alle unsere Krankheiten und unsere Last über sich genommen hat. Então por que às vezes no seu coração você tem dúvida se ele te ama? Und warum hast du dann manchmal in deinem Herz die Zweifel, dass er dich wirklich liebt? Não tenha dúvida, Deus Hab te keine ama. Zweifel, Gott liebt dich. Amém. Seguindo nesse propósito, Weiterhin sprechend über diesen Zweck. a fé é um fundamento básico da nossa caminhada cristã. Der Glaube ist die Basis für unseren christlichen Lebensweg. Por isso você não pode se contentar com o que você está vendo. Deswegen sollst du dich nicht erfreuen mit das, was du siehst. Você precisa declarar o que vai acontecer na sua vida. Du musst deklarieren das, was in deinem Leben passieren soll. Talvez nesse momento você pode pensar assim: Vielleicht in diesem Moment kannst du jetzt glauben. por que a minha fé não alcançou a cura de algum familiar meu? Warum hat mein Glaube nicht irgendein Familienmitglied erreichen können? Eu vou te dizer, eu também não tenho essa resposta. Ich sagte, ich weiß auch nicht die Antwort. Mas sem essa resposta, eu decido confiar sempre em Deus. Aber auch wenn ich die Antwort nicht weiß, entscheide ich immer in Gott zu vertrauen. Porque Ele tem o melhor para mim e para você. Weil er hat das Beste für mich und für dich. Talvez 10 não são curados, Vielleicht sind 10 Leute nicht geheilt worden. mas eu sei que centenas são curados. Aber ich weiß, dass Zehntausende geheilt worden sind. E para cada dessas centenas que são curados, a vida dele jamais será a mesma. Und für jeder dieser einzelnen Personen wird das Leben nie wieder das gleiche sein. Por isso você precisa confiar no plano de Deus. Deswegen musst du in den Plan von Gott vertrauen. Não defina Deus a partir das suas experiências. Definiere Gott nicht wegen dem, was du erlebt hast. Deixa Deus conduzir a sua vida. Lass Gott dein Leben leiten. Eu acredito que no meio dessa crise que nós estamos vivendo, Ich glaube, dass inmitten dieser Krise, die wir durchleben, existe uma grande oportunidade para nós ressignificarmos a nossa fé. es gibt eine große Möglichkeit, unseren Glauben neu zu bestimmen. Porque para Deus não importa o tamanho que você tem na sociedade, Denn für Gott ist es nicht wichtig, die Größe, die du in der Gesellschaft hast, a sua vida financeira, o dein tamanho da sua finanzielles casa, Leben, die Größe von deinem Haus. porque Deus se importa com o que está dentro do seu coração.
Denn für Gott ist es wichtig, was in deinem Herzen ist. Lembre-se de uma coisa: Erinnere dich an etwas. não pare nessa caminhada. Hör nicht auf diesem Weg. Deus, ele tem algo muito grande preparado para você. Gott hat etwas sehr Großes für dich vorbereitet. E a palavra dele diz assim: Und das Wort Gottes sagt so: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Seid ruhig, denn ich bin Gott. Ele continua sendo Deus, governando sobre a sua vida. Er wird immer Gott sein und über dein Leben herrschen. Ele continua dando a última palavra, ele continua fazendo milagre. Er wird immer das letzte Wort haben und er wird immer die Wunder machen. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Er hat sich nicht geändert. Er ist der gleiche gestern, heute und morgen. Ele estará com você até os últimos dias, até o último dia. Er wird mit dir sein bis zum letzten Tag. E um ponto muito importante, que uma das frases em alemão que vocês vão poder ler, Und diz assim: ein wichtiger Satz, den ihr hier lesen könnt. In a Deutsch. fé prospera em meio ao desconforto. Tá aí? Ja. Né? Ja. Tá onde? Ah, eu acredito que a primeira ali em cima. Fala de novo em português. Ja. A fé prospera em meio ao desconforto. Der Glaube, der bringt Erfolg inmitten von, wenn man nicht bequem ist. Não importa a geografia que você está. Es ist egal, in welchen Geografie du dich jetzt befindest. Se você veio de um outro país para morar na Alemanha ou se você nasceu aqui na Alemanha. Ob du von einem anderen Land nach Deutschland gekommen bist oder in Deutschland geboren bist. Para quem veio de outro país e está morando na Alemanha, viemos com um sonho, com uma vontade de crescer, debaixo dos planos do Senhor. Wer aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen ist, ist mit dem Ziel gekommen, dass man hier irgendetwas aufbaut unter dem Plan von Gott. Para quem nasceu na Alemanha, tem vivido, graças a Deus, uma boa situação. Wer hier in Deutschland geboren ist, hat Gott sei Dank lebt in einer stabilen Situation. Mas, às vezes, as dificuldades vêm sobre nossas vidas. Aber manchmal kommen die Schwierigkeiten über unser Leben. Às vezes, a depressão pode chegar na sua vida. Manchmal kann die Depression in dein Leben kommen. Mas eu quero te animar nesse dia. Aber ich möchte dich erfreuen in diesem Morgen. Se você deixar a fé que Deus depositou dentro de você crescer, Wenn du zulässt, dass der Glaube, den Gott in dir reingesteckt hast, wächst, não existe depressão, não existe doença que vai fazer você parar. gibt es keine Depression, gibt es keine Krankheit, die dich zum Stehen bringt. Deus, ele quer agitar as águas que ele depositou dentro de você para que você possa avançar. Gott möchte die Wasser bewegen, die in dir drinne sind, damit du wachsen kannst. Eu me lembro de José. Ich erinnere mich an Josef. José, ele exerceu um governo em todas as fases da vida dele. Josef war Gouverneur in allen Bereichen seines Lebens. E Deus quer que você exerça um momento de governo no momento situal da comunidade, no momento atual. Und Gott möchte, dass du auch in diesem Moment zur jetzigen Zeit gouvernierst über dein Leben. José exerceu um momento de governo em diversas fases da sua vida, difíceis que foram. Josef war Gouverneur in den verschiedenen Phasen seines Lebens, auch wenn sie sehr schwer waren. Ele exerceu governo entre os irmãos, Er hat geherrscht zwischen den Geschwistern, na prisão, im Gefängnis, como copeiro de Potifar, auch als Diener von Potiphar. e no momento que a sua fé aumentou, Und in dem Moment, als sein Glaube gewachsen ist, ele exerceu governo sobre o rei. war er sogar Herrscher über Ägypten. Abaixo do rei, José era o governador. Unter dem König war Josef der Herrscher. Por isso Deus quer que você governe nesse momento difícil. Deswegen möchte Gott, dass du in dieser schwierigen Situation gouvernierst. Talvez você tenha boas ideias, você seja um empreendedor. Vielleicht hast du gute Ideen, vielleicht bist du ein Chef? Um criador de ideias? Criador de ideias. O que é isso? Você tem boas ideias. Vielleicht, du bist eine Person, die gute Ideen hast und du sollst auch in diesem Bereich herrschen. Amém. Então, nesse momento de crise, agora é a hora ideal de você ter boas ideias, de você criar algo novo. Und in dieser Situation der Krise ist es jetzt Zeit, dass du gute Ideen hast, dass du etwas Neues erschaffst. Talvez você tenha o dom
de oração, quando você ora, pessoas são curadas. Vielleicht hast du die Gabe des Gebetes, wenn du für Personen betest. Que tal agora no meio da crise você semear a cura sobre a vida das pessoas? Warum sollst du jetzt nicht sehen irgendwie, dass du mit Personen betest über Heilung? Deus conta comigo, Deus conta com você. Gott zählt auf mich und Gott zählt auch auf dich. E nós podemos mudar o cenário à nossa volta. Und wir können unser Umfeld verändern. Talvez as suas estruturas parecem que você não vai conseguir mudar o cenário à sua volta. Vielleicht sagt deine Struktur, dass du dein Umfeld nicht verändern kannst. Mas Deus ele quer trabalhar dentro do seu coração primeiro. Aber Gott möchte erst in deinem Herzen arbeiten. Para quando você estiver forte por dentro, você possa fazer a diferença do lado de fora. Dass wenn du in dir drinne stark bist, dass du den Unterschied um dich herum machen kannst. Deus ele quer acalmar a tempestade do seu coração para que você possa acalmar a tempestade do coração de pessoas à sua volta. Gott möchte den Sturm in deinem Herzen beruhigen, damit du den Sturm im Herzen anderer Personen auch beruhigen kannst. Deus ele quer curar o seu coração para que você possa curar o coração de outras pessoas. Gott möchte dein Herz heilen, damit du das Herz anderer Personen heilen kannst. Ele quer vencer os gigantes que estão dentro de você para que você possa vencer os gigantes à sua volta. Möchte die Riesen in dir drinne ruhig stellen, damit du auch die Riesen anderer Personen ruhig stellen kannst. Mas tem grande segredo aqui. Aber hier gibt es ein großes Geheimnis. No livro de Esdras na Bíblia, Im Buch von Esdra fala que o povo voltou do exílio, do cativeiro, spricht es, dass das Volk zurückgekommen ist von dem Exil e a cidade onde eles moravam estava totalmente destruída. und die Stadt, wo sie zurückgekommen sind, Mas sabe qual foi a primeira ação que esse povo fez? und die Stadt, wo sie dann zurückgekommen sind, war komplett zerstört. Und die erste Sache, die sie getan haben, weißt du, was es war? Os sacerdotes mais jovens começaram a preparar sacrifício de gratidão a Deus. Die jüngeren Priester haben eine Opfergabe für die Dankbarkeit Gott vorbereitet. Por isso, se você tem vontade de fazer a diferença nessa geração, Denn wenn du den Willen hast, den Unterschied in dieser Generation zu machen, você precisa pensar como está o seu altar perante Deus. musst du denken, wo ist dein Altar vor Gott? Porque quando o seu altar perante Deus estiver em acordo, Denn wenn dein Altar vor Gott Deus vai usar você para transformar outras vidas. Gott gehört, dann wird Gott dein Leben benutzt, um andere Leute zu verändern. Nós não fomos chamados simplesmente para viver uma vida de qualquer forma. Wir wurden nicht gerufen, um ein Leben nach irgendeiner Weise zu leben. Nós somos discípulos de Jesus aqui na terra. Wir sind Jünger von Jesus auf dieser Erde. Não importa se tudo parece estar desmoronado à sua volta, Es ist egal, wenn alles um dich herum zerstört erscheint. reconstrua o seu altar de gratidão perante Deus Erbaue deinen Altar für die Dankbarkeit für Gott e Deus vai abrir caminhos para você crescer à sua volta. und Gott wird Wege, damit du wächst, um dich herum bauen. Quando você reconstruir o seu altar, Wenn du deinen Altar erbaust, você vai reconstruir as suas amizades à sua volta. wirst du deine Freundschaften und alles um dich herum wieder auch erbauen. E Deus vai ser o centro dessas amizades. Und Gott wird das Zentrum dieser Freundschaften sein. E hoje Deus tem algo para te dizer. Und heute möchte Gott dir etwas sagen. O evangelho dele é transbordar de dentro para fora. Sein Evangelium, es wächst von innen nach draußen. No nosso grupo de oração, In unserem Hauskreis eu sempre digo uma palavra. gebe ich immer ein Wort. Precisamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Wir müssen überfließen, auch in dem Leben von anderer Personen. E para transbordar o amor de Deus em outras pessoas, a nossa fé precisa estar no nível alto. Wir müssen die Liebe Gottes überfließen lassen. Para a gente concluir, eu queria convidar o grupo de louvor. Ich möchte gerne das Lobpreisteam nach vorne rufen. Se você abrir o seu coração para que Deus aumente a sua fé, a sua vida nunca mais será a mesma. Wenn du dein Herz öffnest, damit dein Glaube wachsen kann, wird dein Leben nie wieder das gleiche sein. E no meio disso nós aprendemos sobre essa passagem de Pedro. Und inmitten dieser Situation lernen wir über die Passage von Petrus. Quando Jesus veio caminhando pelas águas, Als Jesus über das Wasser gelaufen ist, Jesus não disse no primeiro momento: Pedro, vem andar comigo
aqui ficar comigo. Hat Jesus nicht direkt gesagt, komm Petrus, komm zu mir. Aconteceu algo antes. Es ist vorher schon etwas passiert. Primeiro Pedro disse. Erst musste Petrus was sagen. Primeiro Pedro declarou: Petrus hat erst deklariert. Jesus, se é você mesmo, me faz ir contigo. Jesus, bist du es wirklich, dann ruf mich zu dir. Quando você declara algo, Wenn du etwas deklarierst, isso vai acontecer. wird es passieren. E aí, Jesus vai responder e vai criar um caminho entre você e ele. Und dann wird Jesus auch antworten und er wird den Weg zwischen dir und ihm bauen. Por isso, nesse domingo, Deus está esperando que você declare o que vai acontecer. Deswegen möchte Gott, dass du deklarierst, das, was passieren soll. Não viva pelo que os seus olhos estão vendo. Leb nicht durch das, was deine Augen sehen. Declare vitória sobre a sua vida. Deklariere den Gewinn über dein Leben. Ele tem o melhor para você. Er hat das Beste für dich. Quando os seus olhos não veem e você crê em fé, Wenn deine Augen es nicht sehen, aber du im Glauben glaubst, depois os seus olhos vão ver. werden deine Augen es später Porque sehen. você declarou em fé o que você não Denn via. du hast es im Glauben deklariert, was passieren soll. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã, Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist in diesem Morgen. mas eu tenho certeza que se você abrir o coração para Deus, Aber ich bin mir sicher, wenn du dein Herz Gott heute öffnest, um caminho entre você e Ele está sendo gerado nesse momento. wird sich ein Weg zwischen dir und Gott erbauen. Um caminho de transformação, Ein Weg der Transformation, um caminho de renovo, ein Weg der Erneuerung, um caminho de vitória. ein Weg des Gewinns. Que tal você pegar tudo que deu errado na sua vida, Nimm doch alles, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, transformar isso em matéria-prima und verändere das zu einem Material e começar a construir uma nova história de vida para você. und damit deine neue Geschichte erbaust. Ele quer ter mais intimidade com você. Er möchte mehr Intimität mit dir haben. Ele quer aumentar a sua fé. Er möchte deinen Glauben wachsen lassen. Ele quer que você viva a palavra, Er möchte, dass du das Wort lebst, que o que sair da sua boca vai restaurar famílias. denn das, was durch deinen Mund kommt, wird Familien O que sair da erneuern. sua boca vai ajudar outros a crescerem também. Das, was aus deinem Mund kommt, wird auch anderen helfen zu wachsen. Porque para isso nós fomos Denn chamados. dafür wurden wir berufen. E Ele está abrindo um caminho novo nesse momento. Und er öffnet einen neuen Weg. Não pare na caminhada. Hör nicht auf diesen Weg. Declare palavras em fé, Deklariere das Wort im Glauben, porque elas vão se tornar realidades. denn sie werden Realität. O grupo de louvor vai cantar uma canção Das Lobpreisteam wird noch ein Lied singen, que ele abre caminhos, ele faz caminhos. dass er Wege macht, dass er Wege Ele öffnet, traz a luz onde está escuro. dass er Licht bringt dort, wo es dunkel ist. E nessa manhã Und in diesem Morgen, que você possa ter recebido a palavra de Deus no seu coração. dass du das Wort Gottes in deinem Herzen aufnimmst. Receba e transborde a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Bekomme es und überflute, damit du das Leben anderer Leute erreichen kannst. Agora não se esqueça de um pequeno detalhe. Und jetzt vergiss nicht das kleine Detail. Viva de fé e não de lógica. Lebe durch den Glauben und nicht durch die Logik. Quando Pedro foi ao caminho de Jesus andando sobre o mar, Als Petrus zu Jesus über dem Meer gelaufen ist, num determinado momento ele começou a andar por lógica. in einem bestimmten Moment ist er durch die Logik gelaufen. Quando ele começou a andar por lógica, ele começou a afundar. Als er durch die Logik gelaufen ist, hat er angefangen zu sinken. Deus quer que você ande por fé. Gott möchte, dass du durch den Glauben läufst. E as águas não vão fazer você afundar. Und die Wasser werden nicht dafür sorgen, dass du Os sinkst. problemas não vão fazer você parar. Die Probleme werden nicht dafür sorgen, dass du Porque você aufhörst. vive em fé. Denn du lebst durch den Glauben. Que você guarde essa palavra. Dass du dieses Wort für dich behältst. Eu quero Ich orar möchte por vocês nesse momento. mit dir beten in diesem Moment. Não precisamos da tradução na oração, Okay. mas eu vou orar por você Wir werden keine Übersetzung in dem Gebet haben, aber ich werde für dich beten. e você vai orar por você mesmo. Und du wirst für dich selbst beten. Você vai dizer para Deus que o seu coração está aberto Dass dein Herz offen ist, para que Ele possa aumentar a sua fé. damit er dein Glauben wachsen kann. Oremos. Wir werden beten. Querido Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador do céu e da terra. Eu te louvo, Pai, por esse momento, Senhor, que estivemos compartilhando da Tua Palavra. A Tua Palavra que veio no meu coração, Senhor, compartilhada com a Tua igreja e com todos que estão assistindo pela internet, Pai. Senhor amado, eu quero orar por essas famílias, Deus.
que nesse momento entenderam a tua palavra, Senhor. Que nos tempos difíceis, Pai, nós devemos viver, Pai, em fé. Que nós devemos aumentar a nossa fé, diminuir nossas expectativas, mas aumentar a nossa fé, Senhor. Porque Tu és maravilhoso, Pai. Por isso, Senhor, capacita cada família, Senhor, que está ouvindo essa palavra neste momento, Senhor. Que eles possam, Senhor, tirar de lado todos os problemas e acreditar em Ti, Senhor. Porque Tu neste momento estás criando um caminho de fé, Senhor, entre as partes, Senhor. Por isso, Deus, transforma o tempo presente. Que nós possamos usar a oportunidade dessa crise para que nós possamos crescer em intimidade contigo, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Usa, Senhor, como Tu queres cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos Gott segne vocês. euch.